Oi. Olá, bom dia, eu sou o Daniel. Que alegria estar aqui essa manhã para falarmos a palavra de Deus e podermos aqui conversar um pouco sobre isso que é tão importante. Nós estamos começando uma série, o pastor Armando falou aqui, nesses 2 meses seguintes nós iremos tratar mandamentos recíprocos. Então nós teremos aqui uma variedade de pregadores. Agora pela manhã sou eu, à tarde o Hamilton, com outro assunto. Então você pode vir agora pela manhã e à tarde você traz o visitante, o amigo, e diz, vamos lá, né? Vai ser um outro assunto. Mas nós temos sido movidos pelo Espírito de Deus para que esse ano a gente trate desses assuntos. E a gente ora para que Deus fale profundamente ao seu coração, tá bom? Você que está aqui essa manhã pela primeira vez, bem-vindo. Você que está talvez retornando, veio e retornou de novo, bem-vindo também. E a gente ora para que Deus fale. Eu queria que você, se está com sua Bíblia aí, abrisse no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Nós vamos conversar em cima desses versos. E aí vai aparecer na tela também, seu smartphone, enfim. Primeiro Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Mais uma vez oramos a Ti, na certeza de que o Senhor nos ouve, e clamando, Deus, por Tua graça, enquanto partilhamos a Tua palavra, que o Teu Espírito possa falar e possa agir em nosso meio, Senhor. Usa-me como instrumento, como um vaso em Tuas mãos, e que a Tua glória possa ser vista e Jesus possa ser exaltado essa manhã. Senhor, oro em Teu nome, Jesus. Amém. O terapeuta, psicólogo Larry Crabb escreveu um livro muitos anos atrás, chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. E o Larry, no seu discurso, ou na sua escrita desse livro, ele recebeu várias críticas por ser ele um psicólogo, por ele ter sido um terapeuta, né, um pós-doctor. E ele trata como a igreja, ela é esse ambiente
onde podemos de fato cuidar uns dos outros. Ela é esse ambiente terapêutico. E quando a igreja de fato exercer essa função de comunidade terapêutica que cura uns aos outros por meio da palavra e a ação do Espírito, então nós não precisaríamos mais de psicólogos, terapeutas ou qualquer um desses, porque a igreja de fato está exercendo o seu papel no mundo. E Crabb foi muito criticado por causa dessa fala. Mas é interessante os pontos que Crabb levanta, principalmente com relação à nossa vida relacional uns com os outros. E em seu livro ele vai falar alguns tipos de relacionamentos que possivelmente eu e você vivemos no cotidiano da nossa vida enquanto nos relacionamos. Ele vai falar pelo menos de 5 tipos de relacionamentos. O primeiro relacionamento, ele vai dizer que existe o relacionamento sociável. O que é isso? Eu desfruto tudo do outro que é desfrutável. Eu consigo me relacionar com alguém desfrutando daquilo que ele tem, das posses, do seu jeito legal de ser, da sua maneira boa de cozinhar. Eu consigo então desfrutar de tudo que me é desfrutável, mas eu evito uma aproximação maior a fim de evitar o conflito. Então, eu desfruto daquilo que ele tem, mas eu não aprofundo para que eu não tenha conflito com ele. Ele chama esse tipo de relacionamento de sociabilidade defensiva. A sociabilidade ela é legítima, mas nesse caso, esse tipo de sociabilidade não prevê cura. Ele não aprofunda e não leva ou não nos ajuda a curar uns aos outros. Ele simplesmente oculta, ele olha o problema, ele olha a falha de caráter, ele percebe algumas coisas, mas ele prefere não se aprofundar. Segundo tipo que Crabb fala é o relacionamento cooperativo. É aquele que a gente passa da sociabilidade para cooperação. A gente trabalha junto, a gente serve junto, vamos lá, vamos fazer uma trilha, vamos subir. Mas ainda assim é algo totalmente superficial, não há profundidade. Ele evita o conflito, pelo menos aquele que requer graça para a solução. Terceiro tipo de relacionamento é o relacionamentos consoladores, e aqueles famosos, a gente lambe as feridas uns dos outros, mas a gente também não aprofunda muito. A gente faz churrasquinho, por exemplo, pastor, né? Paz, o pastor falou isso, aí o outro ouve, pois ele falou isso de mim também. Nossa, ele falou de mim, então eu me junto com ele e vou cooperar para que o churrasquinho aconteça sem que preveja então cura e restauração. Cooperador. Você procura alguém para te ouvir, para ouvir a tua mazela, a tua dor, a tua reclamação, a tua insatisfação. Então aí vai juntando. Opa, eu também estou insatisfeito, eu também estou insatisfeito. Então a gente fica lambendo as feridas uns dos outros. Ele diz, esse tipo de relacionamento também não é aquilo que Deus quis ou quer para a sua comunidade. C.S. Lewis até fala sobre isso, dizendo certa vez a uma turma de formandos na Universidade de Cambridge, que eles não enfrentariam maior tentação do que o ímpeto de criar uma comunidade na forma de um círculo interno a qual era especial por excluir os outros, ou seja, só a gente aqui, porque a gente concorda uns com os outros e está tudo certo. Quarto tipo de relacionamento é o aconselhador. A pessoa vai falar sobre seu trauma, a sua dor, a sua ferida. E aquele que está ouvindo, a primeira coisa que ele vai perguntar é: você foi abusado? Como é seu relacionamento com o seu pai? Por acaso teve alguma coisa que aconteceu no seu passado? E nesse tipo de pergunta, ele nunca aprofunda, esse tipo de pergunta e caminho nunca chega à profundidade que é: todos nós nascemos em pecado e todos nós estamos afastados de Deus, e por causa desse afastamento de Deus há consequências que nos levam a viver uma vida autodestrutiva.
Mas esse ele prevê simplesmente o trauma, que através da solução do trauma, de como eu lido com o trauma, mesmo que não haja uma cura profunda, ainda assim eu posso camuflar e viver sociavelmente bem. Não consigo amar meu pai com profundidade nem perdoar, mas consigo conviver com ele. E está tudo certo. Ah, não, alguém abusou minha filha, mas eu consigo conviver com ele, porque Jesus disse que é para a gente perdoar, né? Não, e está tudo certo. Mas esse tipo de relação, ela não vai ao âmago da questão e a gente continua doente. E o quinto, ele vai falar sobre relacionamentos conformadores. São aqueles que oferecem a oportunidade. Agora chegou a oportunidade de pegar tudo aquilo que eu estudei da teologia, tudo aquilo que eu sei da Bíblia, e tacar a biblada na cabeça do povo. Porque agora chegou a hora de eu dizer para ele que ele não está vivendo segundo a Escritura, e assim eu devo chamá-lo à Escritura para viver uma vida santa. Como é que você faz isso? Porque a palavra de Deus diz isso. Mas também não chega ao ponto da questão. Por quê? Crabb diz, em todos esses exemplos acima falta algo: conexão. Se não há conexão, não há cura. Se não há conexão, não há restauração. O livro de Tessalonicenses fala muito sobre exortação. Pelo menos 7 versos desse livro há a palavra exortação e suas variantes. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 3,2 diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. 1 Tessalonicenses 3,7 diz: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Essa palavra aqui, consolado, no grego, parakaleo, significa encorajar, exortar ou apoiar. 1 Tessalonicenses 4,1 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. 1 Tessalonicenses 4,10 diz: e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, e aí Paulo segue. 1 Tessalonicenses 4,18 e 5,11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra, mesma expressão de exortai-vos. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: exortamo-vos, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Um autor chamado Howard Marshall diz o seguinte sobre o aparecimento de tantas vezes a palavra exortar desse livro. Ele diz: sua frequência aqui nessa epístola indica como a preocupação de Paulo não é tanto a instrução, quanto o apelo e o encorajamento, no sentido de viverem como cristãos verdadeiros. O verbo também pode significar consolar. Então aqui a gente pode entender um pouco que, e aí eu quero trazer para vocês a ideia do exortar uns aos outros, que esse é o tema dessa manhã, exortando uns aos outros. A gente vê que a igreja do primeiro século, ela vivia e ela praticava, ou pelo menos era exortada todo o tempo a praticar esse mandamento. Em Hebreus, por exemplo, a gente ouve também o escritor aos Hebreus dizer no capítulo 13, verso 12 e 13, o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então eu quero falar um pouco sobre o que significa exortar. Então eu quero tratar pelo menos 3 pontos. A exortação como uma ferramenta de correção e fortalecimento, como uma ferramenta de santificação e como uma ferramenta de manutenção na fé. O que significa exortar? A palavra exortar significa no grego nothetel, que significa exortar, aconselhar e admoestar. Nesse texto aqui da qual a gente está lendo,
Ela implica num conselho amigável, porém baseado na verdade, com o objetivo de corrigir e fortalecer. Não é uma advertência de perigo iminente, mas uma exortação à perseverança na fé. O objetivo então é corrigir e fortalecer. Para muitos de nós, a palavra exortar, ela tem um tom negativo, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, ou todas as vezes, a exortação, ela vem com um desejo intenso de mudança. E às vezes, para exortar, nós precisamos ser firmes, como um pai é firme com um filho, ao dizer não, não faça isso. E às vezes ele tem que chegar firme, como eu faço com meus filhos, muitas vezes não. E principalmente o Theo, né? Pai, mas... Não, o Theo tem 10 argumentos. Então ele vem com 1, com 2, até que eu pego o filho e diz assim, filho, papai falou o quê? Não. Ponto final, assunto encerrado. Então, o chamado para nós essa manhã é de uma exortação de cunho bíblico. Então a primeira coisa que eu quero tratar é a exortação como ferramenta de correção e fortalecimento do crente. A partir do verso 12, Paulo usa 3 verbos para nos ajudar a entender o caminho da exortação bíblica. Verso 12 ele vai dizer, exortamos, consolamos e admoestamos. Exortamos, aqui o termo ao qual nós estamos falando, mas esse é um caminho, certo? Aqui esse termo soa como um mandamento, como algo que deve fazer parte da rotina comunitária. No verso 3 desse mesmo capítulo, Paulo diz, pois a nossa exortação não procede nem de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Aqui Paulo deixa claro que as motivações da exortação não tem a ver com motivos obscuros ou planos secretos, mas por algo muito maior, por amor a Cristo e seu Evangelho. No verso 4 ele diz que fala não com o intuito de agradar a homens, mas de agradar a Deus. Não há motivos secretos para a exortação, e nem deve haver. O desejo de exortar é um desejo pela pureza da igreja, é um desejo pela restauração do irmão, é um desejo por ver Cristo sendo manifesto na vida do irmão. Por isso que nós exortamos. Mas há um outro caminho na exortação, que é o caminho do consolo. Ele usa o verbo consolamos. Esse verbo aqui, o que há por trás desse verbo é o estímulo aos crentes de Tessalônica de que aquilo que Deus lhes exige como cidadãos do reino, Ele lhes dá poder para realizar. Então ouça bem isso aqui. E é interessante o contexto aqui quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica. Paulo passa algum tempo naquela igreja, mas é um tempo muito curto e ele não consegue aprofundar o Evangelho, ou ele não consegue discipular, ele não consegue tratar os 5 pontos do calvinismo, ele não consegue falar sobre Armínio, ele simplesmente fala que Jesus veio, viveu uma vida santa, morreu, ressuscitou e voltará. E ele teve que sair às pressas, porque aquilo dali causou uma confusão imensa naquela região, e Paulo tem que correr, só que Paulo deixa aquela igreja recém-formada, com poucas informações a respeito do Evangelho. E Paulo começa a se angustiar dizendo, o que aconteceu com aquela igreja? Não tinha internet, senão ele mandava um zap, né? Não? Ele mandava um e-mail, como é que vocês estão? Mas Paulo, ele vive esse drama. E aí ele manda Timóteo para visitar aquela comunidade. E quando Paulo volta, ou quando Timóteo volta com informações que Paulo fica boquiaberto. Porque aquela igreja, ela sobreviveu, porque ela não dependia do pastor, do bispo, do apóstolo, do padre, ela dependia da graça e do poder do Espírito Santo, e através do poder do Espírito Santo, os irmãos cresceram em maturidade, proclamaram o Evangelho, estavam vivendo vidas santas e dignas do reino. O que é que significa isso para nós hoje, irmãos? Domingo após domingo, quem nos conhece sabe, pastor Armando sempre falou sobre essa não dependência ou codependência, mas interdependência. GRs que se reúnem semanalmente, cuidando uns dos outros, confrontando uns aos outros, amando uns aos outros. A partir daí, igreja cresce, se edifica e honra Jesus. Procure um GR.
O GR é uma bênção. Mas vamos continuar. Muitas vezes, quando vamos exortar, sempre buscamos o caminho do confronto, não é não? Que mais derruba do que mata. Paulo aqui traz um tom de encorajamento. Olhar para a caminhada cristã e ver que apesar das aflições e dos altos e baixos, ainda assim temos de Deus o poder para perseverar e continuar a jornada. Pois temos a certeza de que aquele que começou a obra vai terminar. Filipenses 2,13 diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. 2 Pedro 1,3 diz: Deus com seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Consolando. Mas um outro caminho é admoestar. Paulo usa o verbo admoestamos. Aqui a ideia é: presta atenção àquilo que eu vou te dizer, presta muita atenção. Aquilo que muitas vezes não acontece quando aconselhamos, né? Recebemos muitas pessoas ali no gabinete pastoral. Você que é líder do GR, talvez passa a semana toda ouvindo pessoas. E o nosso desejo é que as pessoas, ao falar sobre coisas do coração, e que muitas vezes são coisas que não refletem o reino, não refletem o evangelho, nós queremos que elas nos ouçam com atenção, elas prestem atenção na direção dada, porque tem muito amor, tem muita compaixão envolvida. Então Paulo aqui está dizendo sobre a ideia de admoestar, é que presta atenção naquilo que eu vou falar. Aqui a admoestação é uma exigência solene e enfática que indica a importância do que está sendo direcionado. E deixa eu ler uma porção da palavra de Deus, mais uma de Provérbios 27,6, que diz: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que o beijo de um inimigo. A admoestação, irmãos, ela nunca chegará a quem ouve de um jeito leve, ela sempre causará desconforto. Sabia disso? Então temos que ter em mente que exortar é se preocupar em corrigir a rota errada que o irmão está pegando e fortalecê-lo na fé, levando-o à palavra. Como se aplica isso hoje? Preocupar-se com as pessoas, ir atrás, orar por elas, vê-las em sua humanidade e fazer-nos humanos também. Porque a exortação ela começa com uma consciência de que o estado do irmão que não está bem com Deus pode ser o meu estado amanhã. Sabia disso? Que quando eu olho o irmão caído hoje, Deus está mostrando que, ei, presta atenção. Você está em pé, cuidado para que você não caia. E a minha postura muda. Porque eu não vejo o outro como um rival, nem como alguém que pode destruir a causa, o reino, mas como alguém digno de misericórdia, a quem eu posso ajudá-lo, a ajudar a restaurar para a glória de Deus. Leve-o ao GR. Segundo ponto, a exortação é um chamado para todos os que são cristãos. No livro de Hebreus, o autor exorta sua audiência a agir em sua vida comunitária. Divirtam uns aos outros todos os dias. Os irmãos ali estavam sofrendo perseguição, estavam tendo seus bens levados, e por conta disso eles estavam sofrendo ameaças de vida, e o desejo de retornar ou de negar a fé publicamente era intenso, porque eles viviam naquele momento um momento de agonia por causa da sua fé e perseguição em Cristo. E o autor do Hebreus, ele usa a palavra paracaléu, que significa exortar, encorajar e advertir. A ideia é que com isso, aqueles irmãos que estavam sofrendo por conta do Evangelho, não cederiam à pressão.
A exortação era a ferramenta ideal que traria a eles o encorajamento para continuar. Aqui o que vemos, irmãos, é que a exortação está para a comunidade e não para o indivíduo. Ou seja, o chamado é para quem vive comunidade. Sabe quem pode exortar uns aos outros? Não é só o pastor, não. Você faz parte do GR, faz parte de uma comunidade de fé. Você tem o Espírito de Deus em você, então você pode exortar o seu irmão. Eu já recebi irmãos dizendo assim: olha, eu estou vindo aqui para falar para você, pastor, porque o irmão fulano de tal está vivendo assim, assim, assado. E aí, como você é o pastor, né, estão chamando você para ir dar uma exortadinha no irmão. E a pergunta é: por que você não fez? Por que você não foi? Por que você não falou? Por que você não usou Mateus 18? Quando a igreja, irmãos, ela perde o senso de pastoreio mútuo, ela afunda. Porque um pastor, 2 pastores, 3 pastores, 4 pastores, 5 pastores não podem lidar com um rebanho dessa magnitude. Lembra de Moisés? Moisés estava se matando e matando o povo. Mas aquilo que Moisés desejou quando ele recebeu o conselho de levantar homens, e num desses 70 homens receberam o Espírito que estava em Moisés, Deus tirou e botou em Moisés, e 2 deles não estavam no arraial, não puderam ir na convocação geral, e o Espírito de Deus chega lá e eles profetizam, e alguém chega para Moisés: ei Moisés, tem 2 ali que estão profetizando. Moisés: quem dera todos fossem profetas. E aqui atualizando: quem dera todos fossem pastores uns dos outros. Esse é o chamado, querido. Você tem obrigação de cuidar do seu irmão. Você tem obrigação, por causa daquilo que Jesus fez em mim e em você, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Hoje Ele nos deu a oportunidade de cuidarmos uns dos outros. Essa é a exortação do autor de Hebreus. Ele está falando: ei, exortai-vos todos os dias. Para quê? Para que vocês não sejam endurecidos pelo pecado. A exortação é um chamado e uma convocação diária, todos os dias. Como é que está? Estou orando por você. Está bem com aquele negócio lá? Eu lembro do irmão que chegou na nossa comunidade, e ele foi bater no meu GR, e lá conversamos, abrimos o GR, ele novato, vindo de outro estado. E aí, quando a gente abre o GR, eu abri falando: olha, essa semana eu não estou tão legal, né? Teve uma briga com a Jaque, e a gente se ajustou, mas não se ajustou, estamos se ajustando. Aí o pastor falando, né? Aí o outro começa a falar: pois essa semana eu tive uma discussão com um sócio, e o outro... E aí ele veio com um papel para falar sobre as bênçãos da semana. O que Deus fez na vida dele? Como Deus é bom. Ele queria falar isso para todo mundo. E ele ficou constrangido. Ele amassou o papel e contou sobre aquilo que ele estava vivendo naquela semana de provação, de tentação. Mas sabe o que aconteceu com isso? Ele disse assim: cara, eu nunca imaginei que eu pudesse viver transparência numa comunidade de fé. Eu nunca imaginei que eu poderia ser eu mesmo a falar das minhas lutas, das minhas perdas, das minhas batalhas, e ser ouvido para que haja cura. E sabe o que foi que aconteceu? Houve restauração, cura, confronto naquela noite. Sabe por quê, irmãos? Porque a responsabilidade com o irmão é minha e é sua. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não dependemos do pastor, dos pastores, do bispo, do apóstolo. Nós dependemos da palavra e do Espírito que habita em nós, para que a igreja seja edificada e Deus seja honrado no meio da comunidade. Glória a Deus. A exortação é para a comunidade.
aqueles que vivem ou tendem a viver isolados, que não querem relacionamento, eles sofrem. Mas há também um outro sentimento por trás do isolamento. Provérbios 18:1 vai dizer: aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. A exortação é uma ferramenta de cuidado de uns para com os outros no convívio diário. O cuidado só existe, mas aqui é o ponto, só existe cuidado onde existe transparência. A comunidade é um lugar terapêutico, onde somos ouvidos, mão, ombro, uns dos outros. Assim devemos cuidar, exortando uns aos outros. Essa é uma tarefa minha individualmente e eu posso fazê-la, você pode fazer. A exortação, então, agora como uma ferramenta de santificação e de manutenção da fé. Paulo continua dizendo: para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus deu à comunidade a ação do pastoreio mútuo, como falamos. A finalidade disto é para que, ao nos exortarmos mutuamente, estaremos munidos contra o engano do pecado e nosso coração não seja endurecido, como o autor de Hebreus falou. Em nossos dias, as ameaças então são outras. Naquele dia era confisco de bens, ameaça de morte. Mas hoje, somos ameaçados por outras coisas. Convite ao estrelato, status, ganhar muito, sonhar com um futuro bom, calmo e sem ameaças. Não é não? Isso é um tipo de ameaça, um tipo de idolatria, um tipo de ídolo que se ergue. Corremos, mesmo negligenciando a família, mas estamos correndo para um bem maior, para que o futuro seja garantido, para que a gente viva uma vida tranquila e calma, mesmo perdendo tudo de mais valioso que temos, como relacionamentos, famílias, filhos. Negligenciamos a comunidade, nessa busca desenfreada por um lugar ao sol. Mas nessas circunstâncias somos convocados a chamar cada um para viver de maneira digna do Evangelho, abrindo mão de um futuro seguro da qual eu construo, para confiar naquele que nos dá um futuro seguro e eterno. A comunidade, irmãos, eu e você, somos chamados para exortar uns aos outros, a fim de que a santificação e a manutenção da fé aconteçam. A comunidade dos santos é a única instituição do planeta onde podemos cuidar uns dos outros, sem hierarquias, sem intermediários, sem o profeta, sem o pastor. No reino todos são aptos a serem a voz de Deus para cuidar e ser agentes de cura de uns para com os outros. Isso é algo, irmão, surpreendente. Paulo, ele está olhando e está preocupado com os tessalonicenses. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando ele chega lá, ele é surpreendido por uma comunidade que não dependia dele, mas dependia exclusivamente da ação do Espírito de Deus. E ele, ao ouvir isso, ele ficou: meu Deus, o que é isso? Nós somos a comunidade do Espírito de Deus. Enquanto isso não estiver, sair da minha mente e ir para o meu coração, eu vou continuar dependente. Deus não quer dependência, codependência, Deus quer interdependência. Cuidamos uns dos outros. Há momentos aqui que alguns chegam ali e falam: ó, eu estou trazendo esse negócio aqui porque isso aqui é pastoral. E a gente fica, né, os pastores ficam assim: rapaz, o assunto é pastoral quando não foi resolvido em nenhuma instância, né? O indivíduo foi lá, não ouviu, aí levou mais um, não ouviu, levou o GR, não ouviu. Aí nos pastor não chega para resolver, porque pastor não tem poder para resolver nada, irmãos. O que tem poder para resolver é a comunidade no poder da palavra de Deus. Não pense que o pastor agora, tem alguns que chegam assim: ó, eu preciso falar, mas só se for com um pastor. Não, o líder de GR, não, o líder de GR não consegue resolver, não. Para com isso. Para com isso.
A Bíblia diz que a exortação é para todos. Nós devemos exortar uns aos outros diariamente. Nós, eu e você, você e eu. A exortação ela é uma ferramenta de santificação. Há um modo de vida digno daqueles que fazem parte do reino de Deus. Somos cidadãos do reino e como cidadãos andamos ancorados no passado por causa daquilo que Cristo fez e de olho no futuro, na expectativa da redenção completa. Ao vivermos em comunidade, temos uma responsabilidade conosco e com o próximo. Deus determinou por sua graça que a comunidade dos santos seria um reflexo para o mundo de que Deus habita verdadeiramente entre nós. E Deus será visto em nós se amarmos uns aos outros. Como é que eu amo um ao outro? Como é que eu amo você? Tendo coragem, tendo responsabilidade e tendo compromisso de cuidar de você, lhe ajudando a enxergar melhor por meio da Escritura. Nós vamos tratar sobre jogos no Seja Homem, porque há um aumento muito grande de homens que estão se endividando por conta de jogos de azar, bets, tigrinho. A gente não se assusta com o mundo, porque o mundo jaz no maligno e eles têm um senhor deles, que a Bíblia fala quem são. Mas nós nos assustamos com o número de homens que se dizem cristãos caindo nesse tipo de coisa. Misericórdia, gente. O descrente, tudo bem. A gente lamenta pelo descrente também, porque não é para ele ir. A gente exorta, não façam isso. Mas o crente, a gente lamenta porque a palavra diz que o Deus que cuidou de mim no passado, que cuida hoje, Ele vai cuidar de mim amanhã. A promessa de Jesus é que eu possa olhar para as aves, e ao olhar para as aves eu pense, bom, se as aves que não são como eu, que não têm o mesmo tipo de relevância nem valor como eu, são cuidados, imagine eu que sou obra das mãos do Eterno. E aí a gente se entristece, a gente se angustia. E sabe o que é mais interessante? Eu ouvi esses dias de um aqui que GR chegou, os irmãos chegaram, e vai lá, e ele joga de novo, e cai, e arrebenta a família, arrebenta todo mundo. Quando os irmãos vão lá, ele diz assim, a culpa é do pastor. A culpa é do pastor, porque o pastor nunca me ligou. Porque o pastor nunca veio. Porque o pastor nunca me deu uma ligadinha para dizer, ô meu irmão, por que você está jogando? Não joga não. Deixa isso de lado. Enquanto a comunidade inteira, os irmãos estavam ao redor dizendo, não faça isso, saia disso, nós queremos ajudar. E ele lá, resistindo. Quando quebrou, a culpa é do pastor. Misericórdia, né não? É um convite de Deus, irmãos, para mim e para você. Exortai-vos uns aos outros, com o fim de fortalecimento da fé e santificação. A exortação, ela é diária. Ela é diária. Eu acho que não tem alguém que exorte mais do que a minha esposa. É impressionante. Ela gosta de exortar, de falar, mas Deus deu a ela o dom de exortação. Porque quando eu penso que, rapaz, agora quebrou de vez, não vai ter mais, apartou de vez, a pessoa volta, estava certa, perdão. Mas ela tem incutido uma cultura de quem anda perto, e quem anda perto dela sabe, de exortar uns aos outros. Aquela regra de, meu ouvido não é lixeira, sabe? Vamos se reunir, vamos, para falar de quê? De Deus? Não, para falar dos irmãos, vamos lá. Ela chegou, botou a regra, se você quiser falar comigo, caminhar comigo, estar comigo, não fala de ninguém. Se eu ouvir você falando de alguém, eu vou ligar para a pessoa e dizer, fulano está falando de você. Sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas,
algumas dos que tinham esse hábito começaram a falar de Jesus, de falar da sua vida, de abrir e compartilhar pecados e de serem curadas. Que tal fazermos isso? Que tal começarmos a admoestar, a exortar, a fim de que o irmão possa ser parecido mais com Jesus? Porque esse é o meu objetivo e o seu objetivo, e aquilo que a Bíblia nos chama e nos convoca a fazer, é que eu possa ver no outro Jesus Cristo de carne e osso, e o meu papel é ajudá-lo a se parecer mais com Jesus. Está pronto para isso, querido? Está pronto para isso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, e essa é a segunda carta. Lembram? A primeira carta, Paulo recebe um relatório. Paulo, o negócio é o seguinte, está tendo litígio aqui, os irmãos estão botando o outro, levando para o juiz. Outra coisa é que tem uns que gostam de ti, mas tem outros que gostam de tu, tem outros que gostam do Pedro, tem outros que gostam do Apolo, e tem outros que são apaixonados por Jesus, são os mais religiosos, né? E outra coisa, Paulo, tem um cara aqui, que ele está saindo com a sua madrasta. Ele está com a madrasta. E ninguém está dizendo absolutamente nada, Paulo. Está todo mundo olhando, está todo mundo incomodado, mas ninguém fala nada. Pensa na situação daquela igreja, tá? Pensa. E aí Paulo recebe a carta. Quando Paulo recebe a carta, Paulo escreve. A primeira carta de Coríntios, de Paulo, é uma carta descendo o sarrafo. Mas ele bate, irmão, ele não bate pouco não. É tanto que o rapaz que está saindo com a madrasta, ele diz assim, esse daí pode tirar do meio e entregar a Satanás. Pesado. Só que Paulo ama. Por que Paulo está fazendo aquilo? Paulo está fazendo por impulso? Paulo está fazendo porque ele é o bonzão? Deixa eu ler para você, ele mesmo falando sobre o seu sentimento por trás de como ele escreveu. Ele diz assim, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou. Ou seja, ele admite, foi uma carta pesada. Causou dor. Exortar causa dor. Ainda que por algum tempo, agora porém alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. E aí ele continua, foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum. Sabe aquele momento que você exorta e diz, caramba, será que eu fiz certo? O irmão ficou chateado comigo, ele deixou de falar comigo, porque eu acho que eu exagerei, eu acho que eu passei da conta, eu acho que não deu certo. Meu Deus, eu nunca mais vou exortar ninguém. Acontece com vocês, gente? Ou é só comigo? Quer dizer, a vontade de não falar mais, mas deixar passar, deixa aí passar, vai. Só que tem algo que pesa mais do que isso. Pesa o desejo de ver a glória de Cristo sendo revelada no irmão. E por ter esse desejo de ver Cristo revelado, como Paulo diz, eu sofro dores de parto sobre vocês, a fim de que vocês sejam nascidos. E aí Paulo continua dizendo, foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus, aí ele começa, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Olha a expectativa da qual nós devemos esperar da exortação, arrependimento que leve à salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, trouxe dedicação,
Aqueles que agora estavam dedicados a destruir um ao outro, eles mudaram de atitude. Eu não destruo mais um outro, eu restauro o outro, eu cuido do outro, eu me dedico ao Senhor para amar mais o outro. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Para mim a coisa mais bonita aqui é quando ele fala assim: olha, aquilo que eu falei que magoou tantos vocês, Deus reverteu de tal forma que vocês agora tiveram o desejo de me ver, de me abraçar, de me amar e dizer obrigado, Paulo. Ei, irmão, se o seu desejo é ver o outro crescer em Cristo, se a sua intenção a exortar não é receber glória, não é falar para os amigos, eu fui lá mesmo, exortei, falei, desci o pau e acabou tudo, é porque é isso mesmo, a gente tem que fazer porque a gente é crente, a igreja de Jesus é santa. Se for isso, não faça não. Faça não. Tem um irmão aqui que eu gosto muito da postura dele, que trabalha com a gente. Ele é aquele cara que chegando, né? Líderzaço. Fala, tem que falar, mas ele tem uma postura que eu acho muito sábia. Ele diz assim: olha, aconteceu algo, porque eu já tenho uma predisposição a julgar fulano ou ciclano, eu não quero participar. Vai lá, porque eu sei que você não tem a predisposição para o julgamento. Eu disse assim: caramba, que sabedoria desse cara. Porque no final das contas, irmãos, a exortação, ela sempre tem um fim. Ela sempre vem com um fim. E o fim é que esse irmão ame mais Jesus do que tudo, até do que mim mesmo. Eu quero ver Cristo formado em vós. Cristo formado em vós. E é lindo quando Paulo diz: foi pesado, eu sofri também pela maneira como eu falei com vocês. Mas é interessante que aquilo teve um poder tão grande do Espírito de Deus, que aqueles irmãos que odiaram aquela carta de Paulo agora dizem: Paulo, nós queremos te ver, nós queremos abraçar, e nós queremos mostrar que agora nós amamos Jesus, e que nós estamos dando fruto para a glória de Deus. Olha aí, irmãos. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso aqui? Deixa eu falar para você. Essa palavra de Paulo aqui nos consola de que podemos sim ser instrumentos de exortação. Primeiro, motivação certa. Segundo, desejo de ver o outro santificado. Quando nós temos esse tipo de motivação, o Espírito de Deus irá operar para a glória dele. Amém? 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 O Espírito de Deus vai operar, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo fiéis ao chamado. E Deus honra a fidelidade. Deus honra a fidelidade. O louvor pode subir. Concluindo, como podemos então exortar uns aos outros? Exortamos uns aos outros com o fim de que haja em nossa comunidade santificação, edificação da fé, consolo e correção. E assim Deus seja honrado não só com nossas palavras, mas também com nossas atitudes. Quer exortar? Ore ao Senhor. Trate o outro como irmão em Cristo. Como se fosse o irmão mais novo, como se fosse seu filho, sua filha, como se fosse seu pai, sua mãe. Traga esse sentimento. Busque a restauração e a santificação do outro, não sua destruição. Seja paciente, lembrando que Deus foi paciente e gracioso com você. E por último, aponte para a cruz. Sabe por quê, irmãos? Porque na cruz todos somos iguais. Quando eu aponto na exortação para a cruz, eu mostro que eu sou igual àquele que está em pecado e precisa de restauração. Porque a cruz revela isso. Não há um símbolo
que mais denuncia quem somos do que a cruz. Tem gente que gosta de esconder, né? Não, eu não vou me expor. Eu vou calar. Está acontecendo isso, mas me deixa aqui, eu não vou falar não. Besteira, sabe por quê? Porque a cruz, mais do que qualquer outra coisa, me expôs e te expôs. E ela não expôs de maneira bonitinha. A cruz não foi legal, não. A cruz mostrou o quanto somos terríveis pecadores, o quanto nós somos assassinos, o quanto nós somos ruins, o quanto nós somos cobiçosos, o quanto nós somos degradantes, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos maus, o quanto nós passamos por cima um do outro para ganhar qualquer outra coisa, o quanto nós sacrificamos, seja o que for, para o nosso bem. A cruz mostrou tudo isso, e porque a cruz mostrou tudo isso, irmãos, todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo barco, a não ser que Jesus, em sua misericórdia, nos alcance, nos toque e mude a nossa trajetória. É por isso que quando você exortar um ao outro, quando vocês exortarem uns aos outros, aponte para a cruz, porque a cruz me denuncia e lhe denuncia, mas ela também mostra que há graça e misericórdia para mim e para você. Aleluia, aleluia. Está pronto para isso? 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12, aí é uma versão da Bíblia Mensagem do Eugene Peterson. Tratamos vocês como um pai trata os filhos, tomando-os pela mão, incentivando-os e mostrando passo a passo como viver na presença de Deus. Como um pai trata o filho, pega pela mão, passo a passo. Paciência para com aqueles que caem, misericórdia, graça e desejo profundo para que Cristo seja formado. O que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você essa manhã sobre isso? O que você vai fazer a respeito? Chegou a hora de deixarmos de passar, né? A responsabilidade para com o meu irmão não é minha, é do outro. É do líder de GR. A responsabilidade é do pastor. Eu não posso resolver isso. O que nós aprendemos essa manhã é que eu e você temos a capacidade de exortar um ao outro. Porque o Espírito de Deus habita em mim e em você. E nos dá essa capacidade para isso. Eu não sei se tem alguém aqui que não conhece a Jesus e quer confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quer agora entregar a vida e dizer: ei, eu quero viver esse negócio aí. Eu quero viver uma outra vida, uma nova vida. E a vida que Jesus oferece não é outra senão Ele mesmo. Jesus se oferece. Ele oferece a você a vida que você tanto almeja, mas sempre busca outros caminhos, relacionamentos frustrados, talvez a busca por um novo empreendimento, busca por status, buscando num lugar ao sol. Jesus diz: ei, isso aí são desejos, mas desejo por outra coisa. São desejos. Esse é um desejo que eu coloquei em você para que você venha a mim. E esse é o convite essa manhã. Se você quiser, só levantar a mão e dizer: eu quero mudar de vida, eu quero Jesus. Eu quero ter uma nova chance. Amém. 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 Tem acontecido um fenômeno aqui na IBC. A geração que virá está se rendendo a Cristo e nós precisamos orar por eles. Tem mais alguém que quer? Eu quero aceitar Jesus essa manhã, eu quero. Pode vir à frente aqui, quero orar por você.
Se tiver mais, pode vir, a gente ora. Amém. Tem mais ali, está chegando. Bem, pode vir. Que lindo, hein? Pode vir. Você também está aceitando Jesus, que bom. Glória a Deus. Bem-vindo. Fica de pé, igreja, vamos orar por eles aqui. Deixa eu falar algo para vocês. Olha, estão aceitando Jesus agora. A Bíblia fala que agora eles são batizados no Espírito e o Espírito agora habita. O nome deles é escrito no céu e o céu está em festa. Mas tem algo interessante sobre isso também. É de que eles têm agora poder para exortar uns aos outros. Eles agora podem exortar no poder do Espírito Santo qualquer pessoa. Eles podem cuidar, consolar e ajudar na santificação. Vocês podem fazer isso. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Para que a nossa atitude, Senhor Deus, seja uma atitude piedosa. Uma atitude de amor, de restauração e de santificação. Tanto nossa como do próximo. Ajuda-nos nisso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção novamente. Eu sei que foi pago um alto preço. E Ele pagou um alto preço mesmo, irmãos, por nós.